A graça e a paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia nesse vídeo para a gente falar da igreja primitiva, né, a quinta parte do nosso vídeo. Eu quero deixar aqui para os amados irmãos, primeiro Romanos 12, que é do versículo 1 ao versículo 8. Olha o que diz Romanos 12, sacrifícios vivos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e seus membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nós vemos aqui uma lição muito importante para nós como igreja. Primeiramente, a maior igreja somos eu e você, porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo mora em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós somos igreja, né? Claro que nós não devemos congregar em igreja material, mas você, eu, nós somos a igreja, né? E ele diz aqui que ninguém deve ter um conceito maior do que deve ter, porque a Bíblia diz que nós temos que ser equilibrados, né? E também eu acho interessante que ele diz assim, o que exerce liderança, que exerça com zelo. Então, todo aquele que participa da liderança da igreja, que está acima, digamos assim, da nave, aqueles que vão notar, eles têm que ter zelo com as suas igrejas, zelo com as ovelhas. É isso que o Senhor nos ensina. Então aqui nós vemos que a igreja ela tem que ser bem ajustada, ela tem que ser bem, né, feita assim, bem organizada, mas é isso que nós não estamos vendo nos dias de hoje. Por isso que nesses últimos dias eu estou falando muito sobre a igreja primitiva, porque Jesus nos deixou uma forma de igreja que ela prega o evangelho genuíno, e nós estamos vendo aí muita bagunça nos altares, nas igrejas. Muitas igrejas estão pregando doutrinas humanas como ensinamentos bíblicos, que é errado, né? Eu respeito muito os dogmas das igrejas, respeito muito, mas o que está errado é que está sendo pregado como uma doutrina bíblica, né? Mas nós temos que saber que nós não podemos se amoldar aos padrões do mundo. E como a Bíblia nos alertou, que nos últimos dias nós íamos ver isso, muitas doutrinas humanas sendo pregadas nas igrejas. Quero também deixar aqui para os amados irmãos Gálatas 1,
do versículo 11 ao 12. Diz assim: Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O evangelho não é origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo, ele recebeu o evangelho por revelação divina, né? Jesus Cristo mostrou o evangelho a ele. O que é que eu aprendo com esse texto? Que a palavra do Senhor nos ensina assim, que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, porque é o Espírito Santo que ele cuida das igrejas. Por isso que está tendo muita bagunça de pregações, que a palavra do Senhor nos adverte, não vos deixar envolver por todo vento de doutrina, né? Por quê? Porque os irmãos muitas vezes não lêem Bíblia, muitas vezes o pregador está pregando, o irmão não lê. Eu vou lhe dar uma dica. Quando um pregador pregar uma palavra na sua igreja, né, você tem que ler todo o capítulo. Exemplo, eu estou aqui no capítulo 1, né? Só que no capítulo 1 algumas Bíblias estão divididas em temas, né? Que alguns pregadores chamam outro nome. Exemplo, não há outro evangelho, versículo 6 até o versículo 10. Aí isso que eu estou lendo, Paulo, chamado por Deus, do versículo 11 ao versículo 24. Toda vez que eu vou pregar, eu gosto de ler o texto e contexto. O que está acontecendo é que muitos pregadores pegam o texto, isolam e faz uma doutrina. E os amados irmãos, infelizmente, caem na sua armadilha, que é uma armadilha do diabo, né? Por isso que você que é pregador, o certo de você fazer é você examinar o que você vai ler. Desde que eu comecei a pregar, que eu tenho esse zelo com a palavra do Senhor, para eu não estar pregando heresia. Por isso que quando eu deixo um estudo aqui para os amados irmãos, eu leio o texto e o contexto, para não estar enganando ninguém, né? Então é importante os irmãos saberem examinar, porque é isso que Satanás tem se alegrado nas igrejas. Que o que é falado no altar, ninguém questiona se está certo ou se está errado. Mas a Bíblia nos dá autoridade de a gente examinar. Tem igrejas que é proibido se examinar uma profecia, chama você de quente cru, chama você que não tem fé, mas é a ordenança bíblica que você tem que examinar a profecia e examinar o que está sendo pregado no altar da sua igreja. Você tem essa autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. E outra dica que eu vou lhe dar: comece a conversar com Deus, né? Existe uma diferença muito grande, querido, em orar e em conversar com Deus. Orar é basicamente você adorar a Deus e você pedir algo a Deus, ou simplesmente você pedir renovo, você tem uma cobertura espiritual. A oração serve para isso e outras coisas mais, mas a intimidade com Deus ela é diferente. É quando você chega para Deus, né? E você conta os seus segredos, você conta os seus problemas, né? É quando você se derrama, se quebranta perante o Senhor. Quando você se aproxima de Deus, querido, o Espírito Santo de Deus, ele te dá visão espiritual, ele te dá discernimento espiritual. Então, a partir de hoje, tome esse exemplo para a tua vida. E você vai ver que Deus não vai te deixar mais enganado e você não vai cair na armadilha do inimigo, que ele tem colocado nas igrejas muitas heresias, né? Também quero ler aqui em Gálatas 3, versículo 1 ao 14, aqui é um pouquinho maior, né? Que diz, fé ou obediência à lei. Ou Gálatas insensatos, que os enfeitiçou? Paulo falando para os Gálatas. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram?
Será que vocês não, quer dizer, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Estou falando para as igrejas tradicionais, para aquelas pessoas que estão obedecendo leis dos humanos, das pessoas. Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Será que me foi inútil? Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé, com a qual receberam a palavra? Mais importante é a obediência. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso foi lhe creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, falando dos judeus. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então aqui está sendo muito claro, né, que o importante é a fé. E outra coisa, quando uma igreja cria, digamos assim, as suas leis humanas, ela tem que obedecer toda a lei, porque se ela descumprir uma coisinha da lei, ela está descumprindo tudo, é hipocrisia. Se uma igreja prega de roupa, né, então ela tem que seguir tudo, né? Então, assim, nós sabemos disso, né? Então, que os irmãos possam meditar nisso, que Deus, Ele quer a nossa obediência e temos que vigiar, né? Porque nossa fé tem que ser baseada, né, no Espírito Santo de Deus, nas leis divinas, na Bíblia. Então, que nós possamos focar nossos corações, nossa mente na palavra do Senhor, porque esta palavra é fiel e verdadeira. E não devemos devemos seguir preceitos criados pelos homens, porque os preceitos criados pelos homens de nada valem. Amém? Então, isso que os irmãos possam guardar nos seus corações. Depois eu vou fazer mais 2 vídeos sobre esse tema da igreja primitiva, né? Para a gente aprender um pouco mais da Bíblia, né? Eu agradeço por tudo e peço aos irmãos que os irmãos possam seguir nosso canal, possam dar like aí. Se você gostou do vídeo, dê um like ou dê um dislike também. Faça um comentário e que Deus te abençoe.